Muito obrigado. Quero, naturalmente, e antes de mais, começar por agradecer este convite, que aceitei com todo o gosto, embora não tenha sido fácil, de facto, acertarmos nas datas, e por isso estou agradecido à organização por ter contado comigo, não sei se com excesso de expectativa para estar aqui como um dos oradores convidados, e quero dizer também que é uma honra para mim contar com a vossa presença, contar com a presença de todos, desde os que estão sentados na primeira fila, àqueles que estão sentados na última fila, porque estamos todos aqui, afinal, para o mesmo, para escutar no sentido mais lato que existe. Eu dei um título, como foi referido a esta minha intervenção, Cidade, um espaço de comunidades com sentido de futuro, tem um ponto de interrogação. E, portanto, ao ter um ponto de interrogação, o que eu estou a dizer, ou a questão que eu estou a colocar é como transformar a cidade, porque falar de Lisboa é falar de cidade, como transformar a cidade num espaço que seja efetivamente um espaço de comunidades diversas, de comunidades em interação, com sentido de futuro. É essa a minha questão, é esse o tema sobre o qual vou hoje falar. Alguns terão reparado que hoje um jornal diário fez 25 anos, celebrou essa data com um número especial dedicado ao tempo e tem na primeira página, com letras muito grandes, esta frase, dar tempo ao tempo. Aquilo que eu vou dizer tem uma outra preocupação um pouco diferente e que pode parecer estranha porque nós não estamos habituados a pensar nesses termos. O que me preocupa é como é que nós podemos dar espaço ao tempo e tempo ao espaço. O Kant deixou-nos uma tradição complicada, porque ele, ao definir a categoria do espaço e do tempo, levou-nos a uma organização do nosso pensamento que talvez nos prenda demasiado. Mas é essa a questão, dar espaço ao tempo e dar tempo ao espaço na cidade, com o objetivo de construir comunidades com sentido futuro, que me traz aqui e que justifica estas minhas palavras. O tema está ali escrito, conhecem-no bem, Dinâmicas Sociais na Diocese de Lisboa. Eu confesso que, no início, hesitei bastante no tipo de intervenção que eu poderia fazer. Se eu levasse demasiado à letra, ou à letra, não é demasiado, à letra, esta designação Dinâmicas Sociais na Diocese de Lisboa, eu provavelmente viria falar aqui de aspectos que são decisivos para compreendermos o que é Lisboa como realidade social, de envelhecimento, desigualdades sociais, de solidão, de modelos familiares, de relações interculturais, de comunidades migrantes, das várias violências, enfim, todo o tipo de temas que nós conhecemos bem e que fazem parte deste chapéu chamado Dinâmicas Sociais na Diocese de Lisboa. E a professora Teresa Rodrigues, que não está, mas que, por doença, mas cuja apresentação vai ser lida, irá focar exatamente um destes aspectos, a questão do envelhecimento. Eu optei por uma solução ou por uma intervenção diferente, mais arriscada, espero que útil. A minha intervenção parte de duas constatações. A primeira constatação é de que, ao longo da história, as cidades sempre foram, mesmo em condições muito diferentes, sempre foram o principal foco das grandes mudanças sociais. Poderíamos até dizer, de forma mais profunda, das grandes mudanças societais da sociedade ou mesmo das grandes mudanças civilizacionais. E a outra constatação é de que hoje nos confrontamos com a convergência de várias crises estruturais. A crise estrutural da economia global, a crise estrutural da Europa como um projeto autónomo, específico, com valor próprio, e a crise estrutural também de Portugal como uma sociedade confiante. E quando eu refiro a uma sociedade confiante, é uma sociedade constituída por cidadãos que confiam em si próprios, que confiam nos outros, que confiam nas instituições. E eu, por instituições, incluo todas as entidades que estruturam a nossa vida coletiva,
da família ao sistema judicial. Como sabem, ou provavelmente muitos saberão, os inquéritos europeus sobre o grau de confiança nas instituições e a confiança interpessoal, isto é, a confiança nos outros, apresenta Portugal com os valores mais baixos em termos dos vários Estados-membros da União Europeia. E por isso, esta questão de Portugal como uma sociedade confiante, do meu ponto de vista, é de facto uma questão fundamental. Temos, portanto, em relação à primeira constatação, duas palavras-chave, a palavra cidades e mudança. E em relação à segunda constatação, também duas palavras-chave, crise e futuro. E é com base nestes dois pares, cidades e mudança, se quiserem cidades como palco de mudança, e o segundo par, crise e futuro, se quiserem a crise ou as crises como um elemento, como um pretexto, como uma razão adicional para nós pensarmos sobre o futuro, sobre os futuros, é com base nestas constatações e nestas palavras-chave que eu identifiquei ou formulei uma questão para a qual eu irei contribuir para responder parcialmente, mas que fica aqui como repto para ser discutida, pensada, refletida. Qual é a questão que eu coloco? A questão que eu coloco é a seguinte: como construir novos futuros no dia-a-dia e nas cidades, através da intensificação e da qualificação da relação interpessoal, das relações entre as pessoas. Estou a falar da vida coletiva. Repararam que eu identifiquei claramente um foco. O foco são as relações. E repararam também, com certeza, que esta formulação tem um pressuposto que é discutível, mas é um pressuposto a partir do qual eu construo aquilo que vai ser referido a seguir. Qual é o pressuposto? O pressuposto é o de que as pessoas mudam mais em função das relações que estabelecem com os outros e com os vários tipos de instituição do que em função dos seus atributos individuais. Por isso é que a vida coletiva é tão importante e por isso é que a qualificação da vida coletiva é tão importante. Esta, portanto, é a questão. Como construir novos futuros no dia-a-dia e nas cidades, através da intensificação e da qualificação das relações entre as pessoas. E para tentar responder a esta questão, ou para dar um contributo para compreendermos melhor onde nos leva esta questão, eu farei 3 tipos de comentários. Um comentário sobre a ideia de progresso, um segundo comentário sobre a ideia de cidades e um terceiro comentário sobre aquilo que eu designo como as tensões espaço-tempo nas grandes cidades. Comecemos então pelo primeiro, a ideia de progresso. Muitos conhecerão a história de como a ideia de progresso foi produzida, esta visão dita moderna de progresso, uma visão que se pretende universal, que se pretende linear, que se pretende unidirecional, no sentido em que há uma linha de progresso que todos os países, uns mais depressa, outros mais devagar, irão inevitavelmente seguir para se tornarem mais desenvolvidos. Esta visão moderna de progresso, que deu muitos resultados positivos em muitas áreas, mas sabemos-lo hoje, é uma concepção que, por um lado, e curiosamente, apaga o passado, porque o presente, nesta trajetória dita de progresso, pressupõe que o passado é o presente ultrapassado, está ultrapassado, passamos a uma outra fase, e em segundo lugar, para além do presente apagar o passado, este presente aprisiona também o futuro. E aprisiona o futuro porquê? Porque este futuro, dentro desta concepção unilinear de progresso, é um futuro que é, no limite, uma mera extrapolação do presente. Ou seja, esta visão moderna de progresso é uma visão duplamente predadora. E duplamente predadora porquê? Duplamente predadora porque, por um lado, identifica o passado com memória, ou seja, não valoriza o passado como um recurso, como um ativo, como diriam os economistas. A visão tradicional do museu é essa. O museu guarda aquilo que de mais interessante a nossa memória tem, ou o nosso passado tem para a memória. Portanto, por um lado,
identifica o passado como memória e não o valoriza suficientemente como um recurso, como um ativo, como algo que nós temos que mobilizar permanentemente para construir algo novo. E, por outro lado, é predadora porque olha para o futuro como um destino e, por isso mesmo, não valoriza o debate sobre diferentes futuros desejados. Ora, esta visão moderna de progresso, que deu, de facto, resultados materiais muito importantes, mas que nós compreendemos hoje que é uma visão muito limitadora, confronta-se com uma frase que o filósofo francês, um católico, mas do meu ponto de vista não é por isso que é importante, o filósofo francês Maurice Blondel disse, já há muitas décadas, uma frase em que se referia: o futuro não se prevê, o futuro constrói-se. E esta frase é extremamente importante porque constitui um repto para todos nós e é sobretudo importante no atual contexto de conjugação de crises que eu referi há pouco. As crises podem ser vistas sempre como um momento de interrupção. Passada a crise, voltaremos àquilo que éramos antes, e muitos acreditam nisso. Mas as crises podem ser vistas também como um momento de disrupção. Isto é, um momento, uma oportunidade para construir algo de novo. Para aqueles que olham para as crises como uma mera interrupção, existe uma linha de continuidade, interrompida, é certo, mas existe basicamente uma linha de continuidade. Para aqueles que olham para a crise como uma disrupção, e o que existe é uma linha de descontinuidade. Na verdade, continuidade e descontinuidade coexistem permanentemente. E esta frase de Maurice Blondel, o futuro não se prevê, constrói-se, leva-nos exatamente a confrontar-nos com esta ideia da continuidade e da descontinuidade. Que continuidade que queremos, que descontinuidade que queremos, que continuidade é possível ou é desejável, que descontinuidade é possível ou é desejável. E com base neste confronto entre a visão moderna de progresso e esta interpelação que nos faz Maurice Blondel, quando nos lembra que o futuro não se prevê, mas que se constrói, isto é, está em aberto, eu elaborei aquilo que eu diria uma proposição, no fundo é a tese que está por trás daquilo que eu vou apresentar e já estou a apresentar aqui hoje. Construir o futuro na ausência de modelos ou de cartilhas pré-definidos pressupõe multiplicar as possibilidades do imprevisível ocorrer em comunidades com sentido futuro. Esse é talvez o grande desafio com que nós nos confrontamos hoje. Não há um futuro pré-desenhado, não há um destino, não há um caminho com uma rota que será percorrido de forma mais rápida ou mais lenta, mais fácil ou de forma mais difícil pelos vários países, pelas várias regiões, pelos vários grupos, pelos vários indivíduos. O futuro está em aberto, as crises lembram-nos isso, e por isso aquilo que nos deve juntar e aquilo que nos deve interpelar é exatamente esta ideia de como estimular, de como permitir a construção coletiva desse modelo que não pré-existe. E daí esta ideia de que multiplicar as possibilidades da imprevisibilidade ocorrer me parece tão importante como é esta outra ideia de termos comunidades com sentido futuro. Uma comunidade sem sentido futuro não pensa o futuro. Uma comunidade sem sentido futuro lamenta-se do passado, relembra o passado e vive, se calhar, ao limite o presente, mas não tem um sentido de futuro. Ora, esta ideia de construir o futuro na ausência de modelos pré-definidos, pressupor, multiplicar as possibilidades do imprevisível ocorrer em comunidades com sentido futuro, leva-me ao segundo conjunto de comentários que eu queria fazer sobre as cidades. Porque são as cidades, é sobretudo nas cidades, por razões mais ou menos óbvias, mas que eu vou referir rapidamente, é sobretudo nas cidades que o imprevisível ocorre, que os vários imprevisíveis ocorrem e que as várias comunidades muito diferentes, com sentido de futuro, existem de forma mais fragmentada ou de forma mais interativa. Passemos então para esta segunda questão, a das cidades.
E podemos fazer uma pergunta simples: porquê é que as cidades são tão importantes hoje? Há uma resposta óbvia, que é aquela que ouvimos permanentemente. As cidades são importantes porque, por acaso e simbolicamente, até desde o início deste século, 2000, mais de metade, 50% da população do mundo vive em cidades. Nos próximos anos, seremos 70% da população do planeta a viver em cidades. E este facto, só por si, é suficiente para perceber porque é que as cidades são importantes. Mas, para mim, o essencial da importância das cidades não está aqui. Claro que este dado não pode ser esquecido. Claro que este dado tem que ser levado em conta quando nós pensamos e imaginamos outros futuros. Mas não é esta, para mim, a razão principal para explicar porque é que as cidades são importantes. Então, podemos saltar para uma segunda explicação. E a segunda explicação é esta: as cidades são importantes porque elas sobreconcentram as situações extremas. É nas cidades que encontramos as situações mais críticas: desemprego, desigualdades sociais, pobreza, envelhecimento, solidão, isolamento, violência, insegurança. Muitos destes aspectos nós tradicionalmente associávamos às sociedades rurais, às áreas rurais. Elas hoje estão sobretudo concentradas nas cidades, mas é também nas cidades onde nós encontramos os embriões da mudança, onde nós encontramos tudo aquilo que está associado à inovação, à criatividade, à presença em redes globais, a tudo aquilo que, de uma forma ou de outra, pode favorecer interações virtuosas. Ora, esta é uma segunda razão para nós percebermos que as cidades são importantes para quem se preocupa com a sociedade e para quem procura intervir. Por um lado, porque temos uma componente crítica em relação à qual algo terá que ser feito, mas, por outro lado, porque também é aí que estão os grandes embriões da mudança. Esta será uma segunda razão para nós considerarmos que as cidades são importantes, mas eu gostaria de dar ainda uma terceira, que é uma espécie de subconjunto da segunda. As duas primeiras são importantes, mas para aquilo que me interessa aqui, para este tema, para esta abordagem, as cidades são importantes porquê? Porque, como eu disse no início, as cidades sempre foram, e não há razão para pensar que seja diferente no futuro próximo, as cidades são os grandes focos das mudanças societais. E é fácil perceber porquê. Porque nas cidades há mais diversidade. Porque nas cidades há mais mobilidade geográfica e social, que é um aspecto muito importante. Porque nas cidades há mais pessoas qualificadas. Porque nas cidades há instituições mais robustas. Porque nas cidades há mais interação e há uma interação mais diversificada, há mais interação de proximidade. Os bairros são pequenas cidades dentro da cidade, mas ao mesmo tempo há também mais interação à distância, porque há mais pessoas que usam a internet, há mais pessoas que usam o Facebook, há mais pessoas que viajam de avião, há mais pessoas que estão integradas enquanto indivíduos ou do ponto de vista profissional em redes globais, e isso introduz uma lógica completamente diferente. As cidades são, portanto, importantes porque têm, peço desculpa, o jargão técnico, que é aquilo que nós utilizamos mais na academia. A grande importância das cidades vem da sua densidade relacional e daquilo que esta densidade relacional permite. A cidade permite combinar pessoas diferentes, a cidade permite combinar conhecimentos diferentes, a cidade permite combinar valores diferentes, a cidade permite combinar sabedorias diferentes. A cidade tem esta densidade relacional e esta densidade relacional permite produzir algo de novo. Há uma metáfora que eu utilizo, há aqui pessoas que já me ouviram, vão ouvi-la pela enésima vez, mas é uma metáfora que eu acho que funciona muito bem e que é a do oxigênio e do hidrogênio. O oxigênio e o hidrogênio são dois elementos com autonomia, com características próprias, mas ligadas na proporção certa, criam a água, e a água é a fonte da vida. Ou seja, esta densidade relacional da cidade permite ligar aquilo que está desligado
ou permite, pelo menos, potencialmente ligar aquilo que está desligado. E nós, ao ligarmos aquilo que está desligado, criamos algo de novo. Criamos novas oportunidades, talvez estejamos a antecipar o futuro, a lançar as sementes de futuros desejados. E dito isto, passamos então para o terceiro comentário que eu queria fazer sobre as tensões espaço-tempo nas grandes cidades. Relembram-se que eu comecei por dizer que, ao contrário da frase que vem hoje escrita na primeira página deste diário, dar tempo ao tempo, que aliás é uma questão muito importante, me interessa mais dar espaço ao tempo e dar tempo ao espaço. Bom, o que é isto? Isto é um jogo de palavras? Não, não é um jogo de palavras, e eu gostaria de tentar explicar porque é que não só não é um jogo de palavras, como este esforço de dar espaço ao tempo e dar tempo ao espaço é uma missão importante para quem se preocupa com o futuro e, sobretudo, para quem considera que é importante construir um futuro melhor e mais justo para todos. As grandes cidades, as metrópoles, o caso de Lisboa, são cada vez mais constituídas por situações daquilo que nós designamos multipresença. A maior parte das pessoas, no seu dia-a-dia, deslocam-se entre sítios completamente diferentes. Eu vivo num sítio, trabalho no outro, provavelmente quando me desloco do sítio onde vivo para o sítio onde trabalho, vou deixar um dos meus filhos a casa dos meus pais e vou deixar o outro filho na escola, à hora do almoço vou fazer compras, vou ao ginásio, se calhar ao fim do dia, depois de regressar a casa, ainda vou fazer voluntariado ou faço parte de uma associação na qual participo, ou seja, ao contrário do que acontecia tradicionalmente, onde o essencial do dia-a-dia, do cotidiano das pessoas, tinha um raio de ação geográfico muito pequeno, o nosso dia-a-dia, o cotidiano de muitas das pessoas das grandes cidades, das metrópoles, são caracterizadas por esta multipresença. E, na verdade, nas últimas décadas, a mobilidade transformou-se, por um lado, numa verdadeira obsessão, e o valor simbólico do automóvel privado, de certa maneira, reflete bem esta ideia da mobilidade como obsessão, mas a mobilidade transformou-se também numa necessidade, porque a mobilidade, muitas vezes, é condição de acessibilidade a equipamentos, de acessibilidade a serviços, de acessibilidade a cuidados, de acessibilidade àquilo que nós poderíamos designar como os aspectos essenciais para o nosso dia-a-dia. Esta mobilidade como obsessão e esta mobilidade como necessidade transformou muitos de nós em verdadeiros nómadas urbanos. Passamos o dia a deslocar-nos de um lado para o outro e, portanto, esta ideia de multipresença, multiplicada ainda mais pela presença nas redes virtuais, esta ideia de multipresença vem introduzir uma lógica completamente diferente. E, no entanto, ao lado deste frenesim da mobilidade, ao lado destes nómadas urbanos, ao lado destas situações de multipresença, nós temos exatamente o oposto. Isto é, temos os idosos, temos os desempregados, temos os doentes, temos os pobres, que vivem espacialmente muito confinados. Provavelmente terão visto, foi uma das coisas que mais me fez impressão, porque há estudos sobre isso, como o aumento do preço do passe do metropolitano levou a que um número muito significativo de idosos, de reformados, deixassem de fazer aquilo que faziam todos os dias, que era apanhar o metro, ir à Baixa, ir visitar amigos noutras áreas da cidade, ir a um centro comercial e estar ali sentado a ver as pessoas, a ver crianças, a ver jovens, a falar com outros, a jogar ou numa situação mais passiva. E, portanto, temos esta bifurcação estranha, como nunca tivemos ao longo da história, entre aqueles que têm tempo e não têm espaço e aqueles que têm espaço e não têm tempo. E esta bifurcação é uma bifurcação terrível, que não tem muita visibilidade, porque não tem muito reconhecimento e que, no entanto, marca claramente aquilo que são hoje as grandes cidades. E isso não pode deixar de nos levar
a colocar duas questões muito claras. A primeira é como é que nós podemos dar mais espaço àqueles que têm tempo? Isto é, como é que nós podemos garantir o direito à cidade àqueles que têm tempo, mas não têm espaço, isto é, não têm condições para utilizar esse espaço. Mas, ao mesmo tempo, devemos fazer uma outra pergunta que está voltada para o outro segmento, para o segmento dos nómadas urbanos. Como é que nós podemos dar mais tempo aos que têm espaço? E aqui já não é tanto o direito à cidade que está em causa, mas é o direito ao tempo lento, o direito ao tempo da reflexão, o direito ao tempo do convívio, o direito ao tempo de estar com tranquilidade com os amigos, com a família, com os vizinhos. Há, portanto, esta bifurcação, como eu dizia, entre os que têm tempo, mas não têm espaço, e os que têm espaço, mas não têm tempo. E esta desarticulação entre tempo e espaço introduz barreiras à vivência da cidade como um todo. Nós conhecemos bem estas clivagens noutros domínios, entre idosos e crianças, entre pessoas com melhores condições monetárias e outros com menos condições monetárias. Mas esta ideia do espaço-tempo é uma ideia que nós, provavelmente, não temos com tanta força quando pensamos na cidade e quando pensamos na forma como construir novos futuros a partir da cidade. Ora, em ambos os casos, há então um conjunto de perguntas, há 3 perguntas em sucessão que eu gostaria de fazer, porque me parece que o debate destas 3 perguntas, ou as respostas a estas 3 perguntas, nos poderão levar a ver mais longe e a intervir de uma forma diferente em relação às intervenções de hoje. A primeira pergunta é como transformar essas situações de multipresença, como nós vimos, que tendem a multiplicar-se, em situações de multipertença. Isto é, não é apenas a pessoa estar minutos ou horas em sítios diferentes ao longo do dia. A multipertença significa que partilhamos valores, que partilhamos projetos, que construímos identidades, que aprendemos uns com os outros, que vivemos em rede. Esse é o primeiro desafio, e como é que nós podemos transformar esta multipresença que marca o cotidiano das cidades contemporâneas em fenómenos de multipertença, onde o que está em causa não é a localização geográfica e a mobilidade, quanto mais rápida possível, entre diferentes localidades, mas é aproveitar essa multipresença para multiplicar as virtualidades da multipresença. Como eu dizia, partilhar valores com mais pessoas e pessoas diferentes, partilhar projetos com mais pessoas e pessoas diferentes, aprender mais com mais pessoas e pessoas diferentes, construirmos novas entidades em palcos diferentes, envolvendo comunidades diferentes. A segunda questão que deriva desta, ou que resulta desta, é como transformar essa multipertença, essa inserção em redes diferentes, em comunidades diferentes, em conjuntos de valores diferentes, em projetos diferentes, como transformar essa multipertença em capacidade de tornarmos-nos outros. Aqui a palavra em inglês é melhor, é becoming, mas nós não temos uma palavra boa para becoming. Como sabem, o Erich Fromm escreveu um livro muito conhecido entre ter e ser, e hoje há uma grande discussão entre, talvez mais importante do que esta clivagem entre o ter e o ser, é esta capacidade de transformarmos-nos ou tornarmos-nos, becoming outra coisa. Ora, esta multipertença, como eu dizia, permite-nos colocar esta questão, como transformar esta multipertença em capacidade de tornarmos-nos outros, quer individualmente, quer coletivamente. Esta dinâmica de transformação que assenta nesta ideia de multipertença. E, finalmente, como transformar a capacidade individual e coletiva de tornarmos-nos outros em comunidades capazes de ter um sentido de futuro e, por isso, porque têm um sentido de futuro, serem, efetivamente, portadoras do futuro. Estas eram as ideias que eu vos queria trazer aqui
e terminava relembrando a frase que, no fundo, foi o mote de tudo aquilo que eu referi. O futuro não se prevê, o futuro constrói-se. Esta frase, tão simples, relembra-nos aquilo que acontece sempre. A força das ideias simples, a força das frases simples. Esta ideia é um repto enorme à indiferença, porque se o futuro constrói, alguém o tem que o construir. Porque se nós não construímos, alguém o construirá por nós. O futuro não se prevê, constrói-se, é, por isso, também uma chamada à responsabilidade. Nós não podemos deixar de responder a este repto. E, finalmente, é um desafio ao debate, porque esta construção não é feita por heróis. Esta construção não é feita individualmente. Esta construção será tanto mais rica quanto mais rica for a nossa vida coletiva. O futuro não se prevê, o futuro constrói-se, é, portanto, um repto à indiferença, uma chamada à responsabilidade, um desafio ao debate. Era esta a ideia que eu vos queria deixar, era esta a interpelação que eu vos trago. Porque, como católicos, são cidadãos com responsabilidades particulares e, por outro lado, a Igreja é, todas as igrejas, a Igreja que está aqui em causa, é uma instituição portadora de esperança. E esta frase, o futuro não se prevê, constrói-se, é exatamente um repto e um desafio para todos, mas eu diria, por razões adicionais, aos católicos como cidadãos responsáveis e à Igreja como instituição portadora de esperança. Sim, nós temos que dar mais espaço ao tempo e dar mais tempo ao espaço. E provavelmente isso significa que teremos que organizar o nosso espaço e o nosso tempo de uma forma muito diferente, em articulação com os outros, porque é daí, dessa articulação e da qualidade dessa relação, que, como eu disse há pouco, será possível ocorrer o imprevisível, que esse sim irá criar condições para a construção de novos futuros. Esta é a ideia que eu vos queria deixar, esta é a interpretação que eu vos faço. Eu sei que as regras desta intervenção é que é escutar e, portanto, não há interação, mas espero que essa interação se possa desenvolver noutros contextos, para que possamos encontrar uma resposta coletiva àquilo que me parece ser um desafio que não tem sido formulado de forma suficientemente clara, e porque não é formulado de forma suficientemente clara não é visível, e porque não é visível não tem reconhecimento. Esse é o nosso papel, essa é a nossa missão, esse foi o pequeno contributo que eu vos trouxe aqui. Muito obrigado.